podiam ser lapidadas. O altar não podia ser feito de pedras que se encaixavam. Não. Sempre eram pedras ou barro. No Novo Testamento, nós vamos encontrar um altar. Esse altar que vai santificar a oferta. Algo que você traz pela fé à sua própria vida. Em Romanos capítulo 12, o verso 1. Romanos capítulo 12, o versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Esse é o pedido que o Senhor faz. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O altar é que santifica a oferta. Essa luta que você muitas vezes nutre, dizendo por que alguma coisa não está acontecendo, é porque você quer trazer uma oferta santa, achando que a sua oferta é que vai santificar o altar. É porque você muitas vezes tem esse pensamento que você tem que crescer, aí sim a sua oferta vai ser agradável, a sua vida. Mas a palavra não afirma isso. É o altar que vai santificar a sua vida. Nós temos um altar tão diferente dos outros. Temos um altar que é o próprio Senhor. Diz a palavra que Jesus é a pedra. Jesus é esse altar. Quando nós nos colocamos nele, ou seja, Jesus é esse altar que nos recebe. Quando nossa vida está totalmente nele, e essa compreensão que tudo que você tem que fazer é começar o seu descanso nele. E ou seja, quando realmente todo o seu ser repousa nas mãos do Senhor, ele é o altar. É ele. Diz a palavra: Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da derrota, não é a esperança da queda, não é a esperança da desgraça, não é a esperança da morte, mas a esperança da glória, tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso que houve um momento que Jesus dizia: Pai, a minha vontade é que estejam comigo aqueles que tu me deste, para que vejam a minha glória. Glória, eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ver a glória do Senhor aqui. Não é ver a glória do Senhor, meus amados, apenas depois da nossa morte. O avivamento é esse manifestar da glória de Deus, quando sua vida sobre o altar. Por isso que lá o templo, os tijolos, pedras, tudo estava ali. E tudo precisava ser reedificado, mas não adiantava reedificar o templo antes que o altar fosse edificado. Começa por dentro, começa no coração. Porque quando o altar é edificado, quando realmente a sua vida está inteiramente nas mãos do Senhor, você pode fazer 1000 cursos de família, pode aprender a criar filho, você muitas vezes pode continuar vivendo um casamento insonso, sem sentido algum, mas um toque do Senhor, quando você escolhe edificar o altar, é trazer a sua vida para o altar. Você chega em casa, a esposa diz: querido, o que é? Eu estava lendo sobre o avivamento no início do século, no país de Gales. E aconteceu algo assim tão interessante, que os cavalos
não estavam trabalhando mais direito. Porque o impacto foi assim tão grande, que os irmãos começaram a não espancar os cavalos. Eles tinham agora uma sensibilidade tão grande, até com os animais. O avivamento traz isso. Traz um impacto na vida, na sociedade. E quando começamos a ver aqui, irmãos, o que acontece? No capítulo 3, todinho, o altar vai sendo restaurado, a oferta é trazida, a fumaça sobe diante do Senhor, o Senhor se alegra. Assim também na nossa vida, o nosso culto passa a ser esse culto que toca o próprio coração do Senhor. Mas pode ter certeza que o inimigo se levanta. No capítulo 4, os inimigos fazem parar a construção do templo. E ele para muitas vezes de uma maneira assim muito sutil, querendo fazer conchavos, querendo chegar. Olha o que diz, capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: não tendes conosco, nada tendes conosco na edificação da casa, nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Existem no avivamento, na restauração, alianças que pessoas que não têm nada a ver com Deus começam a querer fazer. Nós vamos trabalhar juntos. Nós vamos fazer isto. Mas eles falaram: nada tendes conosco. Aparentemente a coisa era muito boa. Muita gente vir para ajudar a levantar o templo. Mas o templo, o avivamento, somente aqueles que têm o coração marcado pela visão do altar é que podem edificar o templo. O que aconteceu? O inimigo se levantou. A obra foi parada. Cartas e mais cartas iam lá para a Babilônia, voltavam. Passa o capítulo 5. Chega no capítulo 6. Há esse período de 60 anos. 60 anos. E aquilo que começou tão bem ficou parado. 60 anos se passaram e a obra ficou interrompida. Meus irmãos, eu oro e peço a Deus que essa minha barba não chegue lá no pé. Não venham passar 60 anos, irmãos. Que haja dentro do nosso coração. Aqui diz a palavra que para edificar ali o templo, todo o povo se ajuntou com um único coração. Um só coração. Todo o povo com um só coração. Os inimigos, pressões, mas Deus dirige todas as coisas. No capítulo 7, Esdras é enviado para Jerusalém. E Esdras volta trazendo aquele grupo com ele. E Esdras não era qualquer um. Diz aqui o versículo 6, capítulo 7, verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira.
versículo 10. Capítulo 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras queria, era a glória de Deus. Esdras queria ver o opróbrio ser arrancado de Jerusalém. Esdras não queria reconstruir o templo e colocar uma plaquinha ali escrito, glória para mim. Não. Esdras buscava a glória do Senhor. E diz aqui, no capítulo 8, acontece que vem novamente uma lista daqueles que voltaram com Esdras. Mas qual não foi a surpresa? Que no meio do povo, os levitas não tinham vindo. E Esdras então manda catar os levitas, aqueles que têm autoridade para ministrarem como sacerdotes. E diz aqui no versículo 15, capítulo 8, verso 15, como que ele saiu, mandou buscar levitas, porque eles tinham autoridade legal do Senhor para a reedificação do templo. Chega agora no verso 21, e ele faz um jejum ao Senhor. Avivamento sem lágrimas, sem dor, sem arrependimento, sem jejum, não existe, irmãos. Diz aqui o verso 21. Capítulo 8, 21 diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Jejum serve para nos humilhar. Deus não humilha ninguém. A palavra diz, humilhai-vos perante o Senhor. Aquele que se humilha, será o quê? Exaltado. Não diz assim, aquele que for humilhado. Não, aquele que se humilha. Quando você reconhece e diz, Senhor, eu preciso, Senhor. Palavra humilhar, etimologicamente vem de humus. Humus. Humus é barro. Barro. Aquele que se considera realmente como barro. Humus. Pode ser pisado. Diz a palavra, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Verso 21. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, para a sua força e a sua ira, contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E diz aqui o texto que Ele nos atendeu. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede a sua graça aos humildes. Ele os atendeu. Quando o povo chega em Jerusalém sob Esdras, chegamos no capítulo 9. Durante 60 anos, o povo estava ali. O templo, a construção parada. Haviam colocado apenas os alicerces. Tinham feito aquela festa. Mas com a ameaça do inimigo pararam tudo. Agora